Fala galera, eu sou Ian Lugão e esse é o canal Entra Numa. Entra Numa, nosso canal de MMA, e hoje eu vim trazer para vocês os meus comentários sobre os resultados e os desdobramentos do UFC 216, que foi um eventaço. E que evento! Para mim, um dos melhores cards do ano. Na verdade, eu não tinha gostado muito do card antes de ver as lutas, então para mim foi o melhor evento do ano. Tivemos aí 2 empates, 2 armlocks, fora o show do Demetrius Johnson, que eu vou comentar mais pra frente. Então, vamos ao que interessa. Vamos comentar as lutas que aconteceram. Eu vou colocar só as lutas mais importantes, de maior relevância nesse card. E a primeira luta, que pra mim não teve relevância nenhuma, mas é luta de brasileiro, eu sei que vocês vão me cobrar se eu não colocar, é a luta do Thales Leites, que apanhou mais uma vez, né? Fez aquele joguinho de apanhar e cair no chão, de costas no chão, e querer achar que o cara vai entrar na guarda dele. Isso nunca vai acontecer no MMA. O cara nunca vai entrar na guarda do atleta, a não ser que aquele atleta que está no chão de perna aberta esteja semi-nocauteado. E aí, para vencer a luta, para continuar golpeando, o adversário até possa entrar na guarda dele, mas é muito difícil de acontecer com alguém em sã consciência. Se eu tivesse que comentar os desdobramentos dessa luta, Thales Leites no RH. Depois, vimos um belo nocaute do John Moraga em cima do Bibulatov. A luta foi encerrada aos 3 minutos e 22 do primeiro round. Eu vi na internet algumas pessoas comentando que o juiz interrompeu precocemente a luta, que não deveria ter parado naquele momento, mas assim, se não parasse ali, ia parar 10 segundos depois, 3 ou 4 golpes depois, o Bibulatov ia estar entregue às baratas. O juiz foi em defesa da integridade física dele. Mais cedo ou mais tarde a luta ia parar mesmo, então não acho que a interrupção do juiz tenha interferido no resultado da luta. Se ele tivesse interrompido depois, seria vitória do John Moraga por uma patada muito bonita, mas eu não acho que o juiz tenha interrompido essa luta precocemente. Bom, se eu tivesse que botar um casamento para o John Moraga no futuro próximo dentro do UFC, eu casaria ele contra o Jussier Formiga, que eu acho que é um lutador que também tem uma mão pesada, é um lutador perigoso, tá ali, se eu não me engano, entre 6º ou 7º do ranking. Tá ali, entre a 5ª e a 10ª posição. Então, seria um bom combate para o Jussier Formiga e principalmente para o John Moraga. Tivemos a estreia da belíssima Poliana Botelho. Foi um lutaço que ela fez contra a Pio Gonzalez. A Pio Gonzalez sabia exatamente o que tinha que fazer. Ela sabia que a brasileira era uma nocauteadora. A brasileira já tem 5 nocautes. A Pio Gonzalez só fez colocar a brasileira na grade, pressionar e tentar a queda, mas a brasileira estava com as defesas de queda muito em dia. Foi uma luta muito travada e mesmo assim, com as cotoveladas que ela conseguia dar na Pio Gonzalez, ela quase nocauteou. Depois, nos 30 segundos finais da luta, que ela conseguiu ficar um pouco mais solta, ela conseguiu a queda, ela teve uma tentativa de queda e foi uma queda bem sucedida. Ela derrubou. Ela conseguiu entrar com cotoveladas muito contundentes, quase nocauteou nos últimos 30 segundos aí a Pio Gonzalez. Então anotem o nome aí, Poliana Botelho. E se eu tivesse que casar alguma luta aí para Poliana Botelho, seria contra a Courtney Casey ou a Alexa Grasso, que são duas que estão ali entre a 10ª e a 15ª posição do ranking, que está entre vitória, derrota, enfim. Seriam duas boas porteiras para que a Poliana Botelho entrasse no ranking da sua categoria. Tivemos Lando Vannata versus Bob Green, que foi empate, foi um lutaço. Os dois degladiaram mesmo dentro do octógono, foi porrada para tudo que é lado. No primeiro round, eu acho que o Lando Vannata venceria. E teve gente que falou na internet aí sobre ser um 10-8, porque o Lando Vannata bateu muito. Mas na Comissão Atlética de Nevada, as novas regras ainda não estão sendo praticadas, então
Não foi assim um round extremamente contundente. Seria 10-9, mas o Lando Vanata entrou com a joelhada ilegal. A joelhada foi realmente ilegal porque não por ele estar com os 3 apoios. Na hora que eu vi, eu falei, pô, mas 3 apoios não é ilegal. Não é mais ilegal. Só que quando o atleta está com o joelho no chão, lá nos Estados Unidos eles usam essa expressão, é considerado grounded. Como se o atleta estivesse no solo, deitado no solo ou entregue no solo. E aí não vale a joelhada no rosto quando o atleta está grounded. Então por isso foi considerado uma joelhada ilegal. O Herbert Dean tirou um ponto, seria um 10-9, mas como o Herbert Dean tirou um ponto, ficou 9-9. No segundo round, o Lando Vanata venceu, e no terceiro round eu vi o Bobby Green vencendo, então ficou a luta empatada. Se eu tivesse que casar uma luta para eles, seria contra o Beneil Dariush e o Evan Dunham, que também foi um empate. Beneil Dariush e Evan Dunham, essa luta também foi um empate. Foi uma luta um pouco menos empolgante do que a luta do Lando Vanata, mas foi uma luta um pouquinho mais técnica, talvez seja por isso que não tem aquela empolgação toda, porque os caras sabiam exatamente o momento de entrar, não estavam se arriscando tanto, houve tentativas de queda. A luta foi um pouquinho menos emocionante, mas foi um pouquinho mais técnica, luta realmente de quem está um degrauzinho acima no ranking, e eu casaria o Daniel Dariush e o Evan Dunham contra Lando Vanata e Bobby Green. Qualquer casamento entre esses 4 aí seria um combate bacana, e aí quem seguisse fizesse a revanche e vice-versa, enfim. Eu casaria esses 4 aí. Tivemos também a brasileira Kalindra Faria contra a estreante italiana Mara Romero. A brasileira pegou estragada, a Mara Romero sabia exatamente o que fazer, foi lá e fez, botou o seu jogo em prática e conseguiu finalizar a brasileira. Infelizmente não deu. E se eu tivesse que casar a italiana com alguém, seria contra a Ioana Calderwood, que está ali, se eu não me engano, em 12º do ranking. Ela já vem de 2 vitórias seguidas, então ela não poderia perder a próxima, vai ser um lutaço, ela não vai se entregar. Ela é uma atleta muito dura, nessas 2 derrotas que ela teve, ela não vendeu barato, e seria um bom teste aí para a italiana. Werdum e Harris. Mano, o que foi isso? Meu irmão, o que o Werdum arrumou, cara? Mostrou que ele não depende de joelhada voadora. Quando ele realmente quer jogar sério, que ele quer lutar sério, ele vai lá e faz o que ele tem que fazer, joga pro chão, pega as costas e aplica um armlock, mostrando aí seriedade, não menosprezou o adversário. Na verdade, quando o cara faz isso e passa o carro logo de cara, pra mim significa respeito, porque ele realmente não quis ficar bobeando na trocação contra o Harris, que era um cara que ele não conhecia muito, um adversário surpresa, foi colocado em cima da hora para lutar contra ele, e ele foi lá e fez o que ele deveria. Não acho que após essa luta ele já deva enfrentar o Miocic. Para mim, ele deveria fazer mais uma lutinha para mostrar que ele realmente mudou de personalidade e que ele vai lutar sério todas as lutas agora, que o UFC vai ter que engoli-lo. Então eu colocaria aí o Werdum contra o... Como que é o nome do maldito? Derrick Lewis. Isso aí, colocaria o Werdum contra o Derrick Lewis. Vamos ver aí se o Werdum passar por essa, aí sim daria para ele a disputa de cinturão. E na primeira disputa de cinturão da noite, uma disputa de cinturão histórica, uma quebra de recorde, tivemos Demetrius Johnson e Ray Borg. Essa luta foi um show, foi um espetáculo, com direito a primeiro, segundo e terceiro ato. O primeiro ato foi o Demetrius Johnson respeitando um pouco o Ray Borg, observando melhor no primeiro round, o Ray Borg fazendo excelentes transições de jiu-jitsu. O segundo ato foi o baile do Demetrius Johnson, que passou o carro. E o terceiro ato foi aquele desfecho lindo, histórico, aquilo vai passar em todos os highlights de luta de todos os tempos, que foi aquele suplê já fugindo por armlock maravilhoso. Que foi aquilo, velho? Se eu tivesse que casar uma luta para o Demetrius Johnson, eu queria vê-lo contra o Dominick Cruz. Não sei se vai ser no peso de cima ou no peso de baixo, tanto faz, mas eu acho o Dominick Cruz um cara perigosíssimo,
um cara muito consciente, tem o mesmo QI de luta, a mesma inteligência dentro do octógono que tem o Demetrius Johnson. Eu acho mais perigoso que o Cody Garbrandt, mais perigoso do que o TJ Dillashaw. Então, se o Demetrius Johnson quiser fazer uma super luta, eu sugeriria que fosse contra o Dominick Cruz. Se ele for continuar no peso contra o Henry Cejudo, vai vencer o Henry Cejudo de novo e vai, enfim. Na verdade, eu acho que ele já quebrou o recorde do Anderson, maior defensor de cinturão, cai para dentro de outros caras aí, vai arriscar e vai fazer dinheiro. E para fechar esse excelente evento, nós tivemos aí Tony Ferguson versus Kevin Lee. Para mim, o Tony Ferguson mostrou muita inteligência, matreiro, sorrateiro, perspicaz, esperou o momento certo, esperou o ímpeto do Kevin Lee, que no primeiro round achou que ia, só que não, né? Não deu para ele. E quando ele realmente cansou, o Tony Ferguson entrou com um triângulo lindo, maravilhoso. Essa é uma luta também bacana de se rever. Quem não viu, procura aí, tenta achar aí. Se eu achar, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link da luta. Mas é muito difícil assistir luta no YouTube, o UFC sempre cobra direitos autorais, por isso até que eu não coloco trechos de lutas nos meus vídeos. Enfim, não vejo nenhuma luta a se casar para o Tony Ferguson, a não ser contra o Conor McGregor. Para o Tony Ferguson não existe outro adversário a não ser o Conor McGregor. Para o Conor McGregor pode ser que o Tony Ferguson não seja uma excelente opção, mas isso é assunto para outro vídeo e a gente vai falar disso depois. No momento agora, o Tony Ferguson tem que mirar e fazer a estratégia certa para conseguir a luta contra o Conor. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Não esquece de se inscrever no canal. Compartilha lá no Facebook, marque os seus amigos que gostam de MMA. Deixe também nos comentários a opinião de vocês. Eu gosto de estar sempre debatendo e respondendo a galera aí. Eu gosto de conversar sobre MMA o dia inteiro. Então vamos interagir aí nos comentários do vídeo. Essa é a minha opinião e se você não gostou, entra numa.